Começa agora na Ilha do Mel FM. Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Vamos ver. De cabeleireiro, de moda. Nossa, nós gostamos de tudo. Eu gosto de flores. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de receber carinho. Eu gosto de ir à praia. Começa agora o programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM. Para todo o nosso litoral, tá começando o programa Do Que Elas Gostam, neste sábado ao vivo, agora às 10 horas e 38 minutos desse dia 21 de abril de 2022. Muito prazer, eu sou a Bárbara Rodrigues e a partir de agora, então, o nosso programa simultaneamente, né, aqui pelas ondas do rádio e também pelas nossas plataformas digitais, né? Você pode acompanhar a gente na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Procura lá por Rádio Ilha do Mel FM para acompanhar aqui o nosso programa no audiovisual. Hoje a gente vai conversar sobre moda. Pois é, aqui no Do Que Elas Gostam tem batom no microfone todo sábado de manhã. As mulheres dominam aqui, minha gente, a programação. Bom, e cada sábado a gente vem trazendo um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre moda. Você acha que moda é fútil? Você sabe que a gente estava conversando durante essa semana e a gente fazendo texto, a gente fazendo o banner, produzindo todo o programa para essa semana e teve uma pessoa que falou isso. Nossa, mas que coisa fútil, vocês falando de moda. Nossa, que programa mais nada a ver. Vocês sempre trazem assuntos tão interessantes. Mas você sabia que a indústria da moda é a que mais emprega no Brasil, principalmente as mulheres? Pois é muito mais do que isso, né? É um setor responsável por 5% do PIB, gerando mais de 2 milhões de empregos. Você tem ideia disso, gente? E cerca de 80% do que é produzido no Brasil é consumido aqui. No âmbito individual, usamos a moda diariamente. Ela está desde a decoração aí da sua casa até a roupa que você veste todos os dias, sendo ela de marca ou não. E o vestuário, ele vai muito além de cobrir o corpo, viu? Ele também é uma forma de expressão, seja para se diferenciar ou para você pertencer a algum grupo. Então, você gostando ou não, você usa da moda, né? E todas nós estamos dentro dessa engrenagem de indústria e consumo da moda. Então, por isso, gente, ter conhecimentos de como se vestir, como escolher as suas roupas, como cuidar delas, faz parte da nossa responsabilidade enquanto consumidores. O conhecimento, gente, prévio, ele evita o consumo em excesso, ele nos traz consciência e o melhor uso dos materiais. Então, não é só sobre moda, é muito mais do que isso, né? Mais que uma questão estética, né? Que a gente vem falando aqui, trazendo esses conhecimentos que serão com certeza para toda a vida. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Ilha do Mel FM, ela que é publicitária, consultora de imagem, Melissa Belém. Melissa, seja bem-vinda aqui ao programa Do Que Elas Gostam. Bom dia! Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os ouvintes, quem nos acompanha aqui também pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui hoje falando sobre um assunto que é o assunto que eu vou dormir falando sobre, eu acordo falando sobre. Então, a moda é muito mais do que isso, exatamente o que você disse. Né? Verdade. Quando nós temos essa visão, né, de que a moda, ela surpreende a todos nós, para a gente entender o espírito do tempo, basta a gente, quer saber um pouquinho daquela década, daquela época, observa a roupa que as pessoas usavam. Uhum. Então, o espírito do tempo é muito isso. A gente vê a moda não só... E marca muito, né? Muito. Marca muito, porque a gente vê muito nessas séries de época, tudo. Você só dando uma olhada ali, você já sabe que época que tava, né? Exatamente. Pelo que eles estavam usando. Pelas vestimentas. Então, o poder, a indumentária, a vestimenta, vem lá de trás e ela vem trazendo esse poder
ano após ano, né, década após década, ela Exato. traz esse poder. Com E certeza. moda também é cultura, né? Você vê. Por aí você já vai aprendendo quanta coisa, né? Como eram as vestimentas, como eles se comportavam, como se portavam, né? Naquela época e agora também. Então a gente aprende muito também, né? Exato. Não é uma coisa fútil, como essa pessoa falou. Não. E eu já começo assim, já dando aquela instigada, né? Melissa, mas primeiro eu queria saber um pouco da sua vida. Onde é que você nasceu? Onde é que você mora? Como é que foi a sua formação? Para daí depois a gente entrar nesse assunto aí. Com certeza. Eu sou antoninense. Olha aí, ó. Eu nasci- vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu também nasci em Antonina, né, Viu meu só? amor? Sou de Antonina, mas moro em Morretes. Moro em Morretes. Né? E trabalho em Paranaguá. E eu Trabalho em falo assim, Paranaguá. sou do litoral, né? Sou do litoral. Pra não brigar. É verdade. Eu nasci em Antonina, minha família, né, é toda de Antonina. Inclusive, nos finais de semana, sempre que a gente pode, a gente retorna para a cidade e desce a serra. Mas atualmente moramos em Curitiba, em demanda do trabalho, né, de estudo Sim. também. Sou casada. Com o Paulo também sempre está aqui tocando também com a banda, então a gente sempre movimentando aqui no litoral. Tenho uma filha, Antonella, tem 7 anos. E eu ingressei nesse mundo da moda muito cedo. Então até com o Eric eu lembro muito bem da Bárbara ainda. Sim, Nos dos desfiles, desfiles. nos concursos também. Então já muito antigo, na É. época que o Eric fazia os eventos, né? Então bem antigo já. Eu ingressei nesse mundo, então não só do âmbito de Miss, né? Eu comecei a participar de eventos e aí eu tornei isso a minha carreira. Então eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 8 anos com produções e eventos. E aí ingressei na minha graduação, que eu sou publicitária de formação, fiz publicidade, propaganda e comunicação social. Logo depois eu fiz uma pós em produção e eventos. Entendi. Fiz uma pós em marketing, então gostava muito dessa área da comunicação, né? E quando eu ingressei, já gostava dessa parte de roupa, fazia muito showroom, desfiles. Sim. Então tudo isso já vinha, né, lá de trás. É verdade. Quando nós retornamos para Antonina, eu abri uma loja, né, uma loja direcionada ao público feminino. Então eu já gostava dessa parte de maquiagem, sempre no hábito da transformação. Então trazendo transformação para essas clientes, peças diferentes, sempre com uma curadoria especializada, mostrando proporções corporais. A consultoria de imagem mesmo sem saber, né? Então, isso que eu ia perguntar, Exatamente. porque até então não Exatamente. tinha, né, na tua vida entrada a consultoria de imagem oficialmente. Oficialmente. Mas você veja, lá atrás, então, você já tinha esse diferencial. Já foi um caminho, porque a consultoria no Brasil é uma profissão nova. É uma coisa recente, né, Exatamente. Melissa? Mas é uma profissão que nós dizemos do futuro. Entendi. Porque ela trabalha a nossa imagem, a nossa figura pessoal. Antigamente, nós tínhamos a pessoa caracterizada com o nome da empresa, né? Fulano que trabalha na empresa tal. Hoje, o nosso nome, somos CEOs, Nós né? somos. Da nossa própria empresa. Então, nosso próprio eu deve ser uma marca pessoal. Eu sou o produto. Exatamente. Nós Né? somos uma marca, nós somos um produto, um serviço. Sim, então, por entendo. isso é tão importante a gente trabalhar a estrutura dessa imagem para que a gente possa ser persuasivo, né, influenciando o nosso público de acordo com os nossos objetivos. Então, eu sempre falo que nós precisamos ser influentes da maneira que precisamos ser para atingir esses resultados. Entendo. E aí, lá naquela época, você estava me falando, né, dessa questão da roupa, de você falar para as suas clientes já como era o corpo delas, qual roupa ia cair bem. Você vê, você já dava uma consultoria ali Uma consultoria. na sua loja. Sim, exatamente. E tudo isso surgiu porque, além das minhas, né, das amigas, das pessoas próximas, era sempre aquela questão: empresta a roupa, que roupa Sim. que eu vou? Então isso foi, né, surgindo desse momento. A gente sempre fala que muitas pessoas que estão ingressando agora na consultoria, Sim. nós temos dentistas, temos arquitetos, temos advogadas que vão trabalhar no âmbito corporativo, porque a consultoria tem um leque muito extensivo. Sim. Então, quando eu me formei na FGV, eu fiz MBA executivo, porque eu ainda tinha a intenção de trabalhar numa gestão mais empresarial. Então, na pandemia, aproveitei a fundação no Rio de Janeiro, porém, eu consegui concluir ela no online, né? Então, começou toda essa Sim, pandemia, sim. então foi passar tudo para online. E aí, quando eu ingressei, eu vi que eu precisava de mais, porque eu não tinha
eu tinha o know-how, mas eu não tinha a credibilidade para me colocar no mercado como uma profissional que falaria sobre a consultoria de imagem, né? Então, fui procurar mais sobre isso, pesquisar. E aí, eu me formei, primeiramente, lá com um curso de curta duração na InModa, que é a Escola de Negócios de Moda de São Paulo. Então, eu fiz primeiro curta duração e ainda tinha muitos gaps nessa relação, me sentia insegura em iniciar a carreira. E aí, eu encontrei o Centro Europeu. E o Centro Europeu foi a minha grande virada de chave. Olha, tem um curso muito longo, com extensão muito grande, um curso de 160, 180 horas. Então, tem uma extensão, uma grade curricular, e tem os professores que são as nossas referências da consultoria no Brasil. São os pioneiros da consultoria. Que legal isso! E acabou, quando eu terminei o curso, então foi numa exponencial muito rápida. Assim que eu terminei o curso, cerca de 3 meses, eu ingressei como assistente. Um professor assistente do online. Mas lá no Centro Europeu. No Centro Europeu. Pelo desenvolvimento do curso, que eu estava tão inteirada, né, vivendo muito aquilo com muita intensidade, porque eu realmente tinha encontrado esse propósito. Então, quando eu observei a consultoria de imagem, eu falei, é exatamente aqui que eu quero estar. É isso que eu quero. Exatamente. Que legal. Ei, eu estava vendo, sempre eu ouvi muito falar do Centro Europeu, assim, fiquei muito feliz quando eu vi você postando, eu falei, gente, mas e aí? Né? E agora aí trabalhando lá também e tal, eu achei muito bacana mesmo. E como você falou, um lugar que tem muita credibilidade, né? Muita, exatamente. Muita credibilidade, não só no âmbito da consultoria, né? Exatamente. Mas como um todo. Então, foi uma grande oportunidade e as coisas começaram a fluir, né? O movimento, como é que pode, né? O movimento começou a fluir. As coisas vão acontecendo. E a gente percebe que essas pessoas que buscam a consultoria, fora das outras profissões, que vêm, pessoas que não vêm do âmbito da moda, né? Que vêm de outros setores. A gente já teve alunas que vêm do setor de fábricas, que buscam, agora vou buscar a minha realização, o meu momento de realização. Porque lá atrás, com 18, 20 anos, os pais com aquela incisão de, não, você tem que seguir esse caminho. Então, quando eu me torno praticamente independente, aí eu vou escolher o caminho profissional a seguir. Então, eu sempre falo que a gente não deve excluir nenhuma outra formação que nós já tivemos, e tudo isso vem para agregar. Com então, certeza. Esses perfis são diferentes, são consultoras com perfis muito diferentes. Muito mesmo. Porque tem um leque extensivo. Porque você pode atender tanto o corporativo, como nessa extensão de fábricas, a parte do varejo, da logística do varejo também. Então, seja de compras, seja para você instruir essas vendedoras a ter uma curadoria diferenciada na hora do atendimento desse cliente. Porque com essa globalização, a gente sabe que a venda na internet é muito acelerada. Nossa, é assim, muito rápido. E muitos mesmo. negócios físicos em si, então, perderam um pouco esse campo. Então, essa maneira de se reinventar muito rápido, acaba que as pessoas simplesmente, muitas vezes, desanimam no meio do caminho, né? Não sabem como prosseguir. Então, essa capacitação, esse aprendizado contínuo dos fornecedores, das pessoas que estão atendendo diretamente ao público, né? Que a gente chama nesse B2C, essa pessoa que vai atender diretamente o público final, é muito importante que eles tenham esse know-how, esse conhecimento diferenciado para que a loja se diferencie naquele setor. É verdade. Porque hoje em dia o atendimento tem que ser 100%. Hoje em dia, né, eram características antigamente que eram muito valorizadas e que hoje em dia, via de regra, devem ser necessárias para o funcionamento de uma loja. É verdade, né? Então, tem vários fatores de atuação. Estarem acompanhando tudo isso é muito importante, né? Porque, como você falou, tudo é muito rápido. Então, se a pessoa não acompanha, ela fica para trás. Exatamente. Ela fica perdida. Ela não sabe para onde ir, não é verdade? Nessa constante evolução. Exato. Então, é muito importante que proprietários de lojas, né? Pessoas que estão à frente do seu negócio, que comecem a observar, ligar o radar, a gente sempre fala, né? Liga o radar, começa a observar esse movimento de tudo que está acontecendo, porque se eu me visto, se eu tenho uma intenção nessa vestimenta, se eu já tenho a obrigação de me vestir todos os dias, o ato de cobrir o corpo, eu já tenho esse ato de cobrir o corpo, como que eu não vou ser intencional nessa ação? Eu preciso ser intencional. Então, seja nas linhas, as formas, os tecidos, as cores, tudo isso vai comunicar, que é a nossa primeira impressão. É verdade, né? O que a gente quer passar. Exatamente. 5 segundos. Bastam 5 segundos, de 3 a 5 segundos, para nós criarmos uma primeira
impressão. Então eu sempre falo, nós não temos a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Entendi. E é muito rápido, É hein? muito rápido. 5 segundos só. É muito Pronto, rápido. ali já causou. Ali, né, a E ali pessoa de já olhou, já... acordo com as referências culturais. Então, de acordo com as referências culturais, com o repertório, com a bagagem de existência dessa pessoa, ela vai olhar, quando a gente tem aquele sentimento de acho que o santo não bateu, né? Esse sentimento é porque existe algo naquela pessoa que não está em harmonia com o seu visual propriamente que você já tem no seu repertório. Então, seja a maneira que a pessoa se veste, a maneira que a pessoa fala. Então, tudo influencia. Vou até dar um exemplo que as pessoas com certeza vão saber aqui. O Big Brother, se vocês perceberem aquela casa muito colorida. Delícia, eu ia perguntar isso pra você. Você ia perguntar isso? Eu Que ia legal. perguntar, porque eu fiquei curiosíssima, né? Eu falei assim, olha, não tem a ver com o que a gente está vestindo, mas eu fiquei curiosa por causa que, como a gente está falando aqui, a decoração da casa também é moda, influencia, né? E aí, passando, assim, algumas fotos do Big Brother antigo, como era a casa e como tá agora, aqueles ambientes muito coloridos, exatamente. muita informação. Muita informação. E aí, quer passar o quê? Toda a comunicação que a gente consegue observar, muitas cores, muitas linhas, muitas formas. Então, se você perceber a casa, ela causa um tumulto interno. Então, algo que seja mais clean, que tragam cores mais monocromáticas, isso traz paz, traz leveza, traz suavidade. Que é o que eles não querem lá. Exatamente. Em nenhum momento. É o que eles não querem. Entendi. Então, intencionalmente, eles fazem isso para que a pessoa se sinta, né, com esse sentimento de agitação, que causa Agora, intrigas, pessoal que causa do brigas. audiovisual aqui, a produção Achou é muito a foto. rápida. Já colocou. Muito bom. Você vai pro audiovisual pra se acompanhar, né? Quem tá pelo rádio, a gente só vai aqui narrando, contando. Mas eles colocaram aqui a foto do quarto lá. O que é esse tapete coloridíssimo, Melissa? Isso não tem paz. A pessoa Não tem um tem paz, minuto. um minuto de paz. Cores fortíssimas. Exatamente. Então, nós Né? temos até um livro, né, especializado nisso, que é a psicologia das cores. Gente, Então, olha como influencia. influencia muito. A psicologia das cores, ela é um campo muito rico, né? Que a gente tem, depois vamos comentar um pouquinho da coloração pessoal mais pra frente. Sim. Mas é um campo muito rico a psicologia das cores e você entender. Isso vai tanto para as marcas, para a criação de logomarcas, que eu faço esse trabalho do branding também. Então, identidade visual, essa parte do corporativo, de você assumir a sua identidade, e isso faz parte da sua identidade visual como um contexto. Então, além do logo em si, as fontes que você vai utilizar, essa paleta de cores vai influenciar diretamente nesse cliente que você quer atingir. Então, se nós temos alguém, você já viu algum quarto que a pessoa precise relaxar, que seja vermelho? Não vai ter. Não, o único quarto vermelho é aquele do filme lá do 365 dias. E do 50 tons de cinza, que não é pra relaxar. Porque uma não é outra pra coisa. relaxar, exatamente. Mas é incrível. E quantas vezes a gente vê alguma coisa assim na questão de meditação, e aí eles falam pra você deixar o teu quarto, né, Isso. com uma cor clara Com também, certeza. a roupa de cama também. Tudo pra quê? Pra você consiga relaxar, pra você consiga dormir em paz, né? Exatamente. E aí o quarto lá do Big Brother, a sala é tudo totalmente diferente, né? Eles falam que até a luz é essa luz branca que a gente tem de Isso, estúdio exatamente. aqui, que a gente aqui, como é o programa, 1h30, a gente consegue, né? Mas imagina ficar o dia inteiro O dia todo. debaixo dessa luz. A prerrogativa é que não durmam, que se agitem, né? Que isso cause um tumulto interno com emoções, porque o branding também é isso, né? A gente fala muito do personal branding, que é essa nossa marca pessoal. Então, esse intuito de causar essa agitação é você mostrar para as pessoas que você está nesse ambiente justamente para isso. Não é para você dormir, é para você ter embates, é para você estar sempre Entendi. alerta ao que está acontecendo. Então, E que, causa assim, emoções, sentimentos. Que qualquer coisinha já vira uma tempestade, Exatamente. coisa que não aconteceria se você estivesse num ambiente comum, Se estivesse fora da casa. né? Então, Não ia trazer isso ele tudo, expande, né? Tudo que a gente fala, a gente colocou o foco e isso se expande. Então, é a mesma coisa que acontece com esse sentimento das cores. Então, a cor traz o sentimento, a cor, intuitivamente, tudo isso é como se fosse um coletivo inconsciente, que nós já somos ensinados
a ser dessa maneira. Então, por isso que é tão importante quando as pessoas falam, né? Mas tem realmente importância? As cores vão influenciar? Sem sombra de dúvidas. Tem, né? Existem testes comprovados cientificamente com o poder da cor, né, sobre nós. Inclusive, eu sempre faço referência nas minhas aulas, né, depois do Centro Europeu também. Então, eu tenho a minha coletânea de livros que eu faço indicação, que é o livro O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Amy Cuddy é uma professora de Harvard, e ela traz nesses estudos poses de pessoas mais empoderadas ou de pessoas que estão mais chateadas, num âmbito mais depressivo. Então, ela mostra esses 2 parâmetros diferenciados. Foi comprovado, essas pessoas passavam de 5, 10 a 15 minutos nessa posição, nessa mesma pose, e isso trouxe hormônios, né, masculinos, trouxe a testosterona para quem estava numa posição de liderança. Gente. E foi feito, né, a coleta com ali o cotonete, a saliva, foi feito isso e observou que realmente os níveis de testosterona nesse corpo, eles foram elevados. Então, o poder de uma posição, de um ambiente que te coloca numa posição mais empoderada e de um ambiente que te coloca numa posição de inferioridade, de refúgio, aquela forma fetal, né? A gente fala que é a nossa forma fetal. Então, essa forma, ele mostrou os níveis mais elevados de cortisol. Então, os níveis do estresse estavam elevados dessa pessoa. Então, é cientificamente comprovado que todo momento que a gente, né, está à frente, seja dos problemas, seja na consultoria de imagem, no nosso dia a dia, a influência das cores no nosso dia, tudo isso faz com que o nosso corpo reaja cientificamente, né, em relação aos nossos hormônios. Então, a consultoria é mágica. Incrível. E ela traz muitas referências do nosso dia a dia e sempre trabalhando com intenções. Sim, exatamente. Nossa, eu achei incrível quanta coisa, né, que a gente aprende. É muito rico, né? A gente fala moda, a gente coloca ali uma tarde ali. Pois é, não dá. É muito mais que isso, muito, né? Pra gente poder estudar, pra gente poder conversar, saber de todos os assuntos. Com certeza. Muito rico tudo isso. A gente vai pro break comercial, mas a gente volta já conversando mais sobre isso. A Melissa ainda vai contar pra gente sobre a coloração pessoal, a gente vai falar sobre o pretinho básico, a gente vai falar sobre o tipo físico, né, de cada um. Gente, tem muita coisa. Vamos pro intervalo. O do que elas gostam volta já. Não sai daí. O que elas gostam? Aqui, na Ilha do Mel FM. Procurando um endereço especializado em moda íntima? Conheça a loja Abusada. Lingeries do básico ao hot para momentos especiais. Peças até o tamanho 54. A Abusada possui também espaço sex shop reservado e faz atendimento a domicílio e online para o seu conforto e ainda mais discrição. Em 3 endereços, em Paranaguá, na Marechal Deodoro 243 no centro e na Bento Munhoz do Samambaia, ao lado da Casas Maringá. E em Ipanema, PR 412, em frente ao Itaú. WhatsApp 98446-2019. A Abusada, moda íntima para todas as ocasiões. Referência em qualidade, exclusividade e preço acessível é com a Elis Modas Presentes e Acessórios. Confecções masculinas e femininas do Peu Plus Size, bolsas, calçados, relojoaria, perfumaria em marcas como Angel, Parado no Ar, B27, Aero, Forman, dentre outras. Nos cartões de crédito Funserve e Senfe, em até 10 vezes sem juros. WhatsApp 985066531, Rua Gerson Constantino, 217, Ponta do Caju, próximo ao ginásio do Aterro. Elis Modas Presentes e Acessórios. Qualidade é o nosso estilo. Sua mãe mais linda na Franciele Almeida Estética e Depilação. Nesse Dia das Mães, presenteie a sua musa inspiradora com vale massagem detox relaxante ou uma limpeza de pele com peeling de diamante e máscara de ouro por apenas R$80. E as mamães presenteadas vão concorrer a uma linda cesta de café da manhã. Chama no WhatsApp 98419-3271. Rua Antônio Albano da Fonseca, 316, Divinéia, Paranaguá. Franciele Almeida Estética e Depilação. A definição de sua beleza. Sua beleza e bem-estar estão garantidos na Maria Wurstthorn. Estética facial e corporal, procedimentos inovadores como dermaplane, peeling
massagem de diamante, limpeza de pele, liberação miofacial, fortes brows para fortalecimento e crescimento de sobrancelhas e drenagem linfática com método Amanda Fernandes. Garantia de resultados desde a primeira sessão. Agende sua avaliação no WhatsApp 98900-6595 ou na rua Alípio dos Santos, 270A, Estradinha, em Paranaguá. Maria Wurstorm, estética facial e corporal. Sua beleza e bem-estar em outro nível. Do que elas gostam? Aqui na Ilha do Mel FM. E a gente está de volta, esse é o programa do que elas gostam. O pessoal que estava acompanhando pelo audiovisual viu que tem uma trilha rodando, né? Porque o nosso programa ele é simultâneo, né? Mas quem comanda é o rádio. Então tava rolando o bloco comercial lá pelo rádio e aí teve que ficar a trilha aqui no nosso audiovisual, porque daí já tinha o pessoal perguntando, não tô ouvindo vocês falar, não, é que a gente tava aqui no bloco comercial, né? Então a gente tava trocando figurinhas, eu e Melissa Belém por aqui. Bom, esse é o programa do que elas gostam, estamos ao vivo agora às 11h06, nesse dia 23 de abril de 2022. Eu quero mandar um alô pro pessoal que está interagindo com a gente lá na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube. Eu quero mandar um bom dia especial lá pro pessoal. Ah, minha amiga tá lá, Kátia Muniz, beijo, Kátia. José Lopes tá lá, Valdecir Andreola, a Maria do Carmo, a Isabelle Martins, Léo Freitas, beijo, a Monique Albuquerque, Tânia Dutra também, o Edu, deixa eu ver, a Edna, a Ranilda de Souza, beijo para vocês. Josimere Marum mandando abraços aqui de Antonina, um beijo, abraço para você, Josimere. Ela mandou bem assim, ó, Mel.
Quando eu crescer, quero ser bem linda, igual a Mel. Querida, obrigada, Josi. Um beijo. Um beijo! Galera lá participando, interagindo com a gente. Você também pode interagir conosco, então, lá na nossa página, né? No Facebook ou canal do YouTube. Procura lá por Rádio Ilha do Mel FM. Nosso WhatsApp também, você pode interagir. A gente está recebendo já mensagens aqui também. Já tem algumas dúvidas também que a gente vamos perguntar para a Melissa daqui a pouco. O WhatsApp da Ilha é o 98414-2231 e você também pode participar e interagir conosco. Melissa Belém ao vivo aqui, ela que é publicitária, consultora de imagem. Agora eu quero saber, se tem alguma história emocionante, uma história engraçada, alguma coisa que te marcou nessa profissão? Com certeza. Na consultoria de imagem, eu acredito que quando nós passamos por um processo, quando nós ingressamos, fazemos uma transição de carreira, mais importante que colocar tudo isso em prática para o cliente é validarmos o processo com nós mesmos. É, né? Exatamente. E isso foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu descobri a minha cartela de cores, então foi uma sessão foi engraçada no início e bem profunda. Eu usava muito preto, muito preto. Então, eu sempre fui muito mais pro exagero, né? Então, sempre usando mega hair, cabelão, sempre com peças mais dramáticas, que traziam mais peso no meu visual. E inconscientemente, né? Tudo isso sem saber. A gente vai numa progressiva sem esse entendimento. Quando eu ingressei na consultoria, eu pude abrir os olhos e entender tudo isso. Então, nós, de acordo com a nossa vestimenta, nós transmitimos muitas mensagens. É verdade. E isso com os nossos sentimentos. Tudo isso acontece de uma maneira muito, muito sensível, né? E depois da consultoria, com esse conhecimento, que eu posso hoje, né, expandir para as minhas clientes também, eu percebia que tudo que eu fazia era sempre para trazer um pouco mais de peso, de força, mas para esconder as minhas inseguranças. Ai, nossa! Olha, até me arrepiou, Melissa. Arrepiou, nossa, até me arrepiou isso. Exatamente. Sim, faz todo sentido. Todo sentido. Então, eu estar sempre muito bem arrumada. Era impossível eu ir numa padaria sem cílios. Sem condições. Então, eu sempre precisava estar muito montada, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, de estar... propriamente dito, nossa, mas não está arrumada. Não. Então, eu sempre me sentia muito cobrada. E, depois da consultoria de imagem, eu comecei a tirar as camadas, né? Olha e ir descascando. Então, hoje em dia, meu guarda-roupa é extremamente diferente. Até meu marido comenta, as roupas mudaram muito. Porque eu sou realmente outra pessoa, né? Com uma visão diferenciada também. Mas, principalmente, esse olhar. Porque o guarda-roupa, ele deve ser a nossa conexão. Não deve ser nenhum momento de desespero. De abrir como o tem muita gente. Exatamente. De abrir o guarda-roupa e dizer, não tem roupa. Ou compra alguma coisa e não usa. Por isso que a gente começou o nosso banner, né, de divulgação para as redes sociais, começou com que roupa eu vou. Com que roupa eu vou. E quando você abre ali, exatamente. Mas como que você não tem roupa? Olha quanto de roupa. Teu guarda-roupa abarrotado. Exatamente. E quando a gente entende essa curadoria e entende os nossos medos, é muito mais profundo. Consultoria de imagem é sobre autoconhecimento. É sobre reflexão. Para a gente poder externar essa autoestima, né? Porque a gente vem até de um período de pandemia muito difícil. Sim. Que as mulheres, eu até estou na minha transição do grisalho. Pois é, você comentou sobre isso também, achei interessante. Estou na minha transição, eu tenho 29 anos, mas eu tenho cabelos brancos já faz uns 5 anos, mais ou menos. E agora eu tô com mais, assim, de 90% dos cabelinhos brancos. E antigamente a gente assumir o cabelo branco é um sentimento de desleixo, né? Está desleixada, deixando de lado sua aparência. Ela não liga para isso para nada, ela tá, exatamente. Né? E isso vem caindo por terra, né? Então a consultoria ela vem também para desmistificar tudo isso. Ela vem para mostrar que sim, você pode ser quem você quer ser, você pode ter a sua personalidade, a sua essência e transmitir tudo isso na maneira que você se veste. Então, a grande virada de chave da consultoria é trazer o autoconhecimento. A consultoria, a gente sempre fala que não existe certo e errado. Não existe o não e o sim.
O que existe é um desejo de imagem. O que existe é você entender a mensagem que você quer transmitir. Então, a gente trabalhar com intenção, né, se vestindo com intenção, é sobre isso. Então, a gente tira os nossos julgamentos de lado, Sim. de dizer isso é bonito, dizer isso é feio, isso não está na moda. A moda, ela é muito circular. A moda, ela, né, tem todos os seus... Ela vai e vem. Então, Nossa, com as certeza. tendências também, né? As tendências Exato. estão indo e vindo. Então, como uma contrapartida de tendência, a gente sempre tem os dois Por lados, exemplo, os dois pesos. eu tava falando hoje que eu fiz uns stories. Eu tô toda blogueirinha, Mel. Você tá demais. Tô blogueirinha. Tava gravando os stories antes de começar o programa. Eu tava falando assim, gente, esse look é da Elis Modas. Elis, que é patrocinadora aqui do programa. E eu tava falando, por exemplo, a calça flare. Eu adoro calça flare. E é uma coisa que, ó, há quanto tempo existia? Que a gente chamava, era boca de sino, boca de sino. que era bem mais aberta, né, Isso. embaixo, assim. E aí ela, como você falou, a moda vai e volta. Exatamente. Aí ela volta toda estilizada, de um jeito diferente, mas ainda é onde começou lá atrás. Exatamente. Não é verdade? E a moda é sobre o comportamento. Então, a gente tem uma matéria específica que nós trabalhamos também sobre essa pesquisa de tendências, que é o Q-Hunting. O Q-Hunting é uma pesquisa extremamente dedicada a tendências. Então, eu faço essa curadoria no mercado. Antigamente, nós víamos que a alta costura, ela estava predominante, e de lá, de cima, saíam as tendências que vinha para o terceiro setor, que somos nós, né, consumidores finais. Nós percebemos que com essa mudança, com o engajamento das pessoas nas redes sociais, a disseminação da informação, fez com que as pessoas começassem a buscar mais conhecimento, com mais agilidade, com mais rapidez. Num dia do desfile de alta costura, no outro dia as fábricas já estão a todo vapor. O nosso fast fashion, que é o nosso mercado acessível. Então, a moda, eles começaram a perceber que a moda estava nas ruas, que era o comportamento das pessoas que iria ditar essa moda. Então, os olhares lá de cima da alta costura começaram a ser direcionados ao povo. O que o povo estava usando? O que o consumo circular da moda da rua. Então, as pessoas, como que estava esse comportamento? O que veio muito na pandemia? As pessoas de moletom, tênis, o moletom, para as pessoas voltarem o pijama. Salto, muito. E não aquele um pijama Não. que você pode até sair. Pijama, nós Coisa temos linda. marcas famosas, marcas que são conceituadas no mercado, que tem um excelente acabamento, que tem pessoas por trás, né, que fazem uma direção de arte muito boa, com pijamas que você vai ver um acabamento maravilhoso, que você Exato. pode sair com o pijama, que é mais para você sair do que para você ficar em casa. Até bem dó isso. de dormir, né, com o Ó, pijama. dá. Dá dó de dormir. Fala assim, não, eu vou ter que sair com esse pijama que tá muito lindo, né? Exatamente. E foi isso que veio na pandemia, É o né? comportamento, é o comportamento das pessoas. Então, Que era o que tava na época bombando. que é o que estava na época. O que aconteceu? A exponencial, o buzz, né? Que a moda, ela direciona muito essas vendas. Então, o buzz de artigos para fazer esportes radicais, por exemplo, ele teve uma exponencial muito grande, porque as Exato. pessoas não podiam estar em ambientes fechados. Então, vamos explorar... Pessoal esse- de bike. Muito. O que a gente vê quando tá vindo pra cá, pra Paranaguá? Principalmente aqui, né? Morretes, para Exato, Paranaguá, o pessoal fazendo indo para Morretes. trilha, né? Indo, né, ao ar livre, Exatamente. praticar atividade. E você pode ir sozinho, você pode ir com o marido, com a esposa, né? A gente viu muito isso na pandemia mesmo. A moda, ela abrange muito Olha só, mais né? do que a gente imagina. Então, é um mercado, é um comércio que nós temos um faturamento muito alto. Sim. Então, a consultoria de imagem, ela vem, né, para englobar tudo isso e para trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento para as pessoas. Não, incrível. E aí o que a gente estava falando também, que veio muita coisa de decoração para Muito. casa. Porque daí o pessoal tava em casa, né? Queria cuidar mais da casa, também Sim. veio isso. Suculentas. Meu Deus, A o pessoal plantação em casa, a Exato. alimentação. As pessoas voltaram a cozinhar. Então, eu desacelero, eu venho numa geração que eu quero tudo congelado e tudo praticidade, é tudo para ontem. E aí a pandemia vem para eu dar esse respiro e falar, opa, vamos centrar aqui e vamos observar o que realmente é importante, o que não é. Sim. E aí a consultoria, todo mundo observou, puxa vida, a consultoria vai ficar um mercado mais difícil das pessoas acessarem, né? Muitas pessoas falam, uma dificuldade da profissão é essa, né? Muitas pessoas dizem que a consultoria de imagem é um serviço eletizado. Tem essa visão, né, Melissa? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque todas as pessoas, principalmente quem está iniciando a carreira, pessoas que estão, seja decidindo qual
o foco que vão tomar no âmbito profissional. Então, tudo é determinado por você, por como as pessoas te enxergam, né? Então, a gente tem até a nossa imagem percebida e a nossa imagem desejada. Exatamente. A nossa imagem percebida é a maneira que as pessoas nos veem. Então, muitas vezes, existe um ruído de comunicação na nossa comunicação com o espelho. Então, em a gente se olhar e entender como os outros me veem e como eu me vejo. E aí é onde acontece essa diferença. Exatamente. Onde nós Porque eu tô me vendo de um jeito, mas como as pessoas me veem já é outro. Já é outro. Então, nós temos uma como frase você falou, que esse ruído de comunicação. É um ruído né? de comunicação. Uma frase que a gente fala muito é o que você é, né? Quem você é nessa relação quando você sai da mesa. Então, o que falam sobre você quando você sai da mesa? O que falam sobre você quando você não está na sala? Então, é sobre isso que a gente tenta identificar quais são esses ruídos de comunicação. Eu trabalho muito até com as minhas alunas com o Ikigai. Você conhece o Ikigai? Não, o que é? O Ikigai é um termo japonês e eles trabalham muito com missão, vocação, você ter esse foco na tua missão, na tua vocação, esse teu desempenho, em qual esse teu processo de propósito no mundo. Então, a gente faz toda a conexão, né, dos nossos 4 pilares, mostrando que realmente a importância de nós estarmos alinhados para a gente saber o caminho que seguir, para ter um trabalho com satisfação. Adorei, a produção é muito rápida. Exatamente. Já colocou no Gente, audiovisual aqui. Essa produção está sensacional. Eles são demais sobre esse conceito Ikigai mesmo. Olha, envolve quanta coisa, Melissa. Muito. Então, ali nós temos, né, a paixão. Então, o que você ama fazer, né? O que você ama fazer. Até eu tenho uma frase do Warren Buffett, que é o dono do Walmart, o fundador do Walmart, que ele sempre fala: o que você faria se você não precisasse de dinheiro, se você não tivesse que ganhar dinheiro para sobreviver? Entendi. Eu sempre falo para as minhas alunas, não vale falar dormir e comer, tá? A gente tem que mudar esse foco. Então, o Ikigai é muito a nossa paixão. Então, o que nós somos bons em fazer? O que as pessoas nos pagariam para que nós fizéssemos, né, de uma maneira bem feita, algo que a gente faça, que nós temos uma habilidade, todos nós. Fora a questão da profissão ali ainda, né? Da profissão, exatamente. Então, nessa profissão, né, o que eu posso ser pago e a nossa vocação. O que o mundo precisa, né? Porque às vezes você está pessoas que estão à nossa volta. Profissão, mas a tua vocação é outra coisa. É outra coisa. Né? E tudo, se vê, né? E tudo está interligado e o Ikigai bem no meio ali. É um termo japonês que é sensacional e eles realmente trazem a contemplação dessa satisfação no trabalho. É ter propósito no que faz. Então, eu sempre trago esse termo, acho muito rico e é uma forma muito da gente fazer de a gente explorar. Então, todo desejo de marca, na hora de fazer uma criação, tanto de marca como, né, qualquer outro âmbito que a gente vá, a gente precisa ter esse alinhamento. E a gente acaba fazendo uma reflexão ali com tudo, né? Reflexão de vida. Com certeza. Gente, é muito, muito profundo isso. Melissa, eu queria que você falasse agora, porque a gente estava comentando aqui, até quando a gente abriu o programa, quando eu fiz uns stories também, falando sobre isso. É verdade que o preto não cai bem para todo mundo? Que história é essa, mulher? Eu achava que o preto era o básico, todo mundo vai ficar bem de preto. Bárbara, eu também. Eu também achava isso. Sempre achei, né, todos nós, né, pensamos, quantas vezes nós já ouvimos o pretinho básico no armário. Tipo, estou todo na mundo dúvida. tem que ter. Muito. Estou na dúvida, vou de preto. Então, tudo isso. Para você ter uma ideia, na coloração, vou aproveitar o gancho da coloração pessoal para poder explicar um pouquinho mais sobre o preto. Sim. Então, nós trabalhamos na coloração pessoal com o método sazonal expandido. Ele é repleto por 12 cartelas. Nós trabalhamos com as estações do ano. Então, a beleza da estação do ano... Isso mesmo, a beleza da estação do ano. Então, nós temos as nossas 4 estações. Dentro das nossas 4 estações, nós temos 3 cartelas. Então dentro de cada uma ainda... Dentro de cada uma. Tem essas 3 cartelas. Isso. Entendi. Esse método foi criado primeiramente lá nos Estados Unidos. E ele foi criado primeiramente com 4... Só com as 4 estações, as 4 cartelas. Então, ou você era verão,
outono, inverno ou primavera. Melissa, você é o quê? Tô curiosa. Eu sou verão. Ai, você é verão. Eu sou verão suave. Verão Mas as suave. pessoas não podem confundir com a estação de temperatura. Que o verão, a gente não pode pensar em quente, porque o verão... não pensa nisso. Não, o verão Tá. pra nós, ele é frio, ele tem um subtom frio. Olha, já tô... Gente, chocada. Olha essa produção. Colocou lá até as cartelas. Exatamente. Nós temos a nossa referência, que é a professora Luciana Urich, que é do Estúdio Imagine. E o Estúdio Imagine ela foi quem né, trouxe, pioneira aqui no Brasil. Ela foi pioneira no Brasil, trazendo o método sazonal expandido. O que aconteceu quando chegou no Brasil? O desespero da coloração pessoal. A miscigenação brasileira, que 4 cartelas seria pouco. Seria pouquíssimo. Como então, é que fica 4 daí, cartelas, né? nós temos tantos tons de pele. Muitos. E até as 12 cartelas ainda são poucas. Ainda são poucas. Então, com o método, nós identificamos o nosso tipo, a nossa temperatura, a nossa intensidade e a nossa profundidade. Agora eu vou voltar um pouquinho lá no preto. Sim. O nosso preto, o que é o preto, né? O preto, ele é a ausência de luz. Ele não é, né? É a falta de cores. É a ausência de luz. O que é o branco? O branco é a mistura de todas as cores. O branco é a luz. Sim. É a mistura de todas as cores. Então, nas duas pontas, nós temos, né, o preto e o branco. Quando a gente começa a entender sobre essas cores, nós temos até o círculo, né? O círculo cromático também. O preto, ele se tornou uma característica mais fácil porque ele tem a ausência da cor. Então, eu não sei combinar. Olha só, eu trago o preto. Porque o preto, ele, né, a gente está acostumado culturalmente. Sim. Que vou de preto. Isso já ficou muito enraizado. Muito. E agora que a nossa cartela pessoal, ela vem ganhando muita ascensão, a gente está falando que agora a nossa coloração pessoal é o novo horóscopo. Então, e a consultoria de imagem, né, é uma Essa astral. ascendente em quê? Essa ascendente verão suave? Ai, né? Agora é assim o negócio. Todo mundo se chega. Inclusive, Legal. é uma proposta muito bacana que as lojas estão se inteirando disso. Olha, então, bom. a cliente chega com a cartela, né, e fala assim, aqui é a minha cartela. Então, vou separar as roupas aqui que estão na minha palheta. Ótimo. Então, que isso faz muito sentido, porque são as cores que mais valorizam a gente. Então, o preto, para você ter uma ideia das nossas 12 cartelas, o preto está apenas em 5. Só em 5? Então, o preto, ele fica bem em menos da metade da população. De, vamos dizer assim, uns 40%. Só isso? 30%, 40%. Entendi. Então, o preto realmente, a gente trabalha muito com o contraste. Quando a pessoa é alto contraste, médio contraste e baixo contraste. Para a gente entender essa característica, né? O nosso alto contraste são pessoas que têm a pele muito branquinha e o cabelo muito escuro. Essas pessoas, a gente sempre espelha isso para fazer, porque o método é comparativo. Então, essa pessoa ficaria bem em estampas de zebra, por exemplo. Então, pensando nesse alto contraste, uma característica que todo mundo conhece, por exemplo, Branca de Neve. Branca de Neve, ela é alto contraste. Então, a gente tem um médio contraste, que é aquela paisagem que as cores são praticamente iguais. Então, pouca diferença entre a coloração do cabelo, da pele. Cor dos olhos. Exatamente. Aí nós temos o médio contraste. E nós temos o baixo contraste. Temos o baixo contraste claro para peles brancas e o baixo contraste escuro para peles negras. Olha. Então, é muito personalizado o trabalho. Muito. Nós conseguimos fazer esse comparativo para chegar numa cartela de cores, não para engessar essas pessoas. Eu não dou, né, o trabalho do consultor de imagem não é entregar uma cartela e que a pessoa vire prisioneira dessa cartela, usando somente, né, e vou descartar todas as minhas outras peças. Não. O que existe é a nossa compensação. Então, se eu sei o que fica melhor em mim, qual a melhor maquiagem, qual os melhores tons de maquiagem, o meu subtom, os melhores tons de cabelo. Então, tudo isso a gente consegue identificar. Exato. E a pessoa pode fazer essa compensação, seja nos acessórios, seja numa terceira peça.
Então, existem vários artifícios. Fazer, assim, a trabalhar a moda a meu favor, né? Meu favor, exatamente. Como a gente falou ali, mais uma vez, pegando o gancho, né, do que a gente escreveu no banner, né, que quando a gente olha o guarda-roupa, você não sabe, né, o que escolher. Mas, ao mesmo tempo, você quer ter um conhecimento de saber qual roupa pode esconder, né, uma imperfeição, Sim. né, e qual outra pode destacar algo que eu gosto muito, Exatamente. né, e aquela coisa de a gente saber usar o nosso guarda-roupa também. Você comprar, tem aquele consumismo, né, e você compra muita coisa que você nem vai usar, tá lá com a etiqueta, né, e acaba, né, não usando. E aí a gente estava falando, você comentou comigo aqui, 40% das nossas pessoas vão ficar bem no preto. Mas tem alguma outra cor que ela vai ficar bem, assim, na maioria? Aquelas, Com certeza. Com Qual? certeza. Nossa, Curiosa. a Bárbara já tá dando spoiler aí. Nós temos também, todo mundo tá muito caracterizado a entender que nós temos os neutros, branco, preto, cinza. Nós temos os nossos neutrais coloridos, que são as cores que, né, as nossas cores universais. Azul marinho, verde, garrafa, o vermelho melancia. Então são cores, o berinjela, são cores que elas ficam universalmente bem em todas as pessoas. Por quê? Entendi. O que existe, né, nessas cores que façam que elas sejam universais? Que, já que está trabalhando com uma cartela, mas como que essas cores vão ficar bem em todo mundo? Sim. O que acontece com essas cores? Até a gente tem as nossas cores universais. A produção já está muito, muito rápida. Eles são terríveis, né? Olha, As show de bola. Cores universais, elas têm um equilíbrio entre a temperatura, entre a intensidade e entre a profundidade. Então, existe um equilíbrio nessas cores que faz com que ela não vá evidenciar, não será a sua melhor cor e muito menos a sua pior cor. Então, ela está ali numa linha mediana ali que ela vai atender todas as peles, todos os públicos. Tá, gente, adorei isso. Por isso que fala isso, então, que é universal, né? Então, e aí outra coisa que eu queria saber também. Qual que é a importância de eu saber o meu tipo físico, Mel? Porque tem vários, né? Temos. Que eles falam assim... Temos formatos de corpo. Isso, os formatos de corpo. Nós temos 9 formatos de corpos diferentes. Então, Por que é importante eu saber disso? É muito importante a gente ter essa ideia, porque uma peça que ficou boa em mim não vai ficar boa em outra pessoa e vice-versa. Então, muitas vezes nós vemos, né, uma amiga, alguém, a mãe, então muitas mulheres em casa, na mesma família, que compartilham peças, né? Então, isso é muito comum acontecer. E ficou boa nela e não ficou boa em mim. Nossa, mas por que será, né? Temos o corpo semelhante, parecido, e isso acontece porque nós temos estruturas diferentes. Então, nós temos o nosso triângulo. Eu sou uma pessoa que tem o triângulo invertido. Então, eu tenho os ombros, as costas, mais largos do que a minha parte inferior, do que o meu quadril. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer compensação, preciso trazer harmonia. O que eu vou utilizar? Peças mais amplas na parte de baixo. Porque eu vou ter uma compensação equilibrando essa minha região superior, esse meu torso superior. Então, existem pessoas... é muito importante a gente entender a parte das produção! Arrasou! Agora, assim, no audiovisual, né, gente, é muito mais fácil a gente conseguir acompanhar aqui, mas seguinte, quem está acompanhando, eu tenho que lembrar, né, o pessoal está acompanhando pelo rádio também, a produção colocou esses diversos tipos de corpo, né? A Mel estava falando do triângulo invertido. O meu é o triângulo invertido, exatamente. Tem o triângulo também, que daí é o quê? A parte da cintura ali é maior que o ombro. Isso, no triângulo invertido. No triângulo, o quadril, a nossa mulher brasileira, qual a propensão, né? É o triângulo ou a ampulheta. Então, nós temos a ampulheta também. Ampulheta também. Cada um deles, eles têm uma proporção menor. Por exemplo, na ampulheta, nós temos o X também, na mesma variação. Porque a ampulheta, ela traz mais volume, né? Ela tem mais seios, tem mais bumbum, tem a cintura mais fina. E a cinturinha fina. Exatamente. Corpão violão, né? Como falam, o né? Violão, conhecido violão. Sim. E nós temos também o X.
O que é o X? Ele pode ser caracterizado com uma variação ali da ampulheta, mas ele é sequinho. A pessoa é um pouco mais magra, né? Tem menos curvas. Ainda assim, ela tem a cinturinha, então tem o formato violão, porém com menos curvas. Então, entender tudo isso faz com que nós temos compras assertivas. É verdade. A gente economiza dinheiro, economiza tempo e não tem frustrações deixando peças no armário sem usabilidade. E como é que a gente faz pra gente descobrir, Mel? Nós fazemos medições. Então, nós temos várias medições. Temos as medições das 8 cabeças. Temos medições laterais, proporcionais. A gente precisa ter esse entendimento. Se a linha do umbigo, nós traçamos uma linha aqui na região do ombro. Outra linha. A nossa cintura, ela fica onde acaba a costela. Então, na nossa última costela, muitas pessoas confundem com a linha do umbigo. Então, a nossa cintura, ela fica onde finaliza a nossa costela. E a gente sempre faz a outra marcação ali na linha do pubis. Qual é esse entendimento? Essa pessoa tem a cintura mais alta ou a cintura mais baixa? Ela vai ficar melhor com a calça? Porque muitas vezes a gente observa, quando a pessoa se veste, que a perna fica muito achatada, que o torso superior fica muito maior, proporcionalmente falando. Sim. Então, para a gente trazer harmonia, a gente precisa entender essas medições. Como é a medida desse corpo? Cada corpo é um corpo. E aí é onde a gente vai chegar no final ali e saber, olha, você é um triângulo ou você é um triângulo invertido. Exatamente. Né, com essas medidas. Gente, como a gente trabalha muito pensando nessa empatia, e muitas pessoas, a gente sabe que nesse período de pandemia também pensando, estou um pouco acima do peso, né? Ou estou fazendo uma transição de carreira. Tem tanto na parte, né? Emagreci, engordei, engravidei, me separei. Né? Existem várias transições de vida que faz com que a pessoa busque esse processo para o autoconhecimento. Então, nesse entendimento das proporções, a gente pode observar que as peças, elas têm um poder muito grande no nosso armário e a gente pode casar elas. Eu sempre falo que uma peça ela tem que casar com mais 6 composições no nosso armário, senão ela está só ocupando espaço. Ah, que legal! Então, realmente, que é o nosso armário cápsula. Então, o armário cápsula, ele vem nessa proporção de a gente multiplicar essas peças e a gente trazer um guarda-roupa versátil, moderno, de uma mulher contemporânea, porque a nossa macro tendência é pessoas buscarem mais qualidade e menos quantidade. Então, eu comprar uma peça e eu passar muito tempo com ela, porém, eu sei casar ela com muitas outras composições, porque eu tenho esse autoconhecimento. Sim. Gente, que incrível. Faz sentido pra você? Muito! Que bom. Adorei! A gente vai pro intervalo, mas ainda eu quero conversar mais com a Melissa sobre esse papel do visagismo, que é muito importante. Quero também que você me conte pra gente o que é o personal branding também. Enfim, a gente vai pro intervalo, mas o do que elas gostam volta já, não sai daí. Do que elas gostam? Aqui na Ilha do Mel FM. Sua mãe mais linda na Franciele Almeida Estética e Depilação. Nesse Dia das Mães, presenteie a sua musa inspiradora com vale massagem detox relaxante ou uma limpeza de pele com peeling de diamante e máscara de ouro por apenas R$80. E as mamães presenteadas vão concorrer a uma linda cesta de café da manhã. Chama no WhatsApp 98419-3271. Rua Antônio Albano da Fonseca, 316, Divinéia, Paranaguá. Franciele Almeida Estética e Depilação. A definição de sua beleza. Procurando um endereço especializado em moda íntima? Conheça a loja Abusada. Lingeries do básico ao hot para momentos especiais. Peças até o tamanho 54. A Abusada possui também espaço sex shop reservado e faz atendimento a domicílio e online para o seu conforto e ainda mais discrição. Em 3 endereços, em Paranaguá, na Marechal Deodoro 243 no centro e na Bento Munhoz do Samambaia, ao lado da Casas Maringá. E em Ipanema, PR 412, em frente ao Itaú. WhatsApp 98446-2019. A Abusada, moda íntima para todas as ocasiões.
Sua beleza e bem-estar estão garantidos na Maria Wurstorn. Estética facial e corporal, procedimentos inovadores como dermaplane, peeling de diamante, limpeza de pele, liberação miofacial, fortes brows para fortalecimento e crescimento de sobrancelhas e drenagem linfática com método Amanda Fernandes. Garantia de resultados desde a primeira sessão. Agende sua avaliação no WhatsApp 98900-6595 ou na rua Alípio dos Santos, 270A, Estradinha, em Paranaguá. Maria Wurstorn, estética facial e corporal. Sua beleza e bem-estar em outro nível. Referência em qualidade, exclusividade e preço acessível é com a Elis Modas Presentes e Acessórios. Confecções masculinas e femininas do Peu Plus Size, bolsas, calçados, relojoaria, perfumaria em marcas como Angel, Parado no Ar, B27, Aero, Forman, dentre outras. Nos cartões de crédito Funserve e Senfe, em até 10 vezes sem juros. WhatsApp 985066531, Rua Gerson Constantino, 217, Ponta do Caju, próximo ao ginásio do Aterro. Elis Modas Presentes e Acessórios. Qualidade é o nosso estilo. elas gostam? Aqui, na Ilha do Mel FM. Pois é, a gente está de volta, programa do que elas gostam, até o meio-dia por aqui, neste sabadão, 23 de abril de 2022. Antes de a gente voltar no nosso papo aqui, Melissa, a gente tem que agradecer o pessoal que está interagindo conosco aqui pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp também. Quero mandar beijo aqui, ó, para Oswaldina, para o José Silva Filho, mandando bom dia para a gente. Deixa eu ver, Léo Freitas aqui, bom dia. Bárbara, Deus abençoe todos vocês, beijo. Monique Albuquerque mandou aqui, ó, Mel, linda, você é show.
Minha professora querida Ô, de matemática ainda, viu? Beijo, professora Monique. Deixa eu ver aqui. Edu Riuapa. Edu é meu amigo. Mandou aqui, ó. Bom dia, sucesso, amiga. Você é incrível. Deus te abençoe sempre, Mel. Obrigada, querida. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. A Ivonete Pereira. Olha, a Ivonete mandou bom dia. Acompanhando vocês aqui da ilha de Superagui. Aquele paraíso. Hein, Ivonete? Um beijo pra você, pra todos aí da ilha de Superagui, tá? Quem mais que mandou aqui? Marcos Edil. Interessante esse comentário do Marcos aqui. Ele mandou: Bárbara, você é muito bonita, diferente do que eu uso no rádio. Um abraço. Obrigada, mãe. Ainda bem que você gostou, então, né? Porque às vezes a gente tem uma decepção. Se só ouve a voz no rádio, depois você vai pro audiovisual, né? Fica decepcionado. Quero agradecer também Nelo Morlotti, lá no YouTube também, comentando. Obrigada. Quem mais que mandou pra gente aqui foi a Elizabeth Gonçalves. Eu achei muito fofa, que ela mandou assim pra gente, ó. Olha, eu quero falar sobre essa pessoa que fala que moda é fútil. Ai, adorei, Elizabeth. Porque foi durante a semana que aconteceu, sabe, Elizabeth? Aqui dela falou assim: eu não acho nada fútil. Eu tenho 57 anos, adoro moda, adoro olhar vitrine, ver coisas novas, gosto de cores, sou uma pessoa morena, acho que fico muito bem vestida de cores vivas. E a moda, ela traz emprego, ela traz autoestima, ela traz educação, né? Uma pessoa bem educada, bem vestida, entra em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa apaixonada pela moda. Que linda! Obrigada, viu, Elizabeth? Obrigada pelas tuas palavras. Lá da Colônia Maria Luísa, participando aqui com a gente. Um beijo para você também, um ótimo dia. Pois a gente continua conversando aqui com Melissa Belém, consultora de imagem, publicitária. Melissa, também eu queria que você falasse pra gente sobre... Você comentou no começo do programa, eu falei, vamos perguntar depois para ela. O que é o personal branding? O personal branding, chiquérrimo, né? O personal branding, inclusive, é a minha disciplina dentro do curso da consultoria de imagem. Então, eu ministro essa aula. O personal branding é a nossa marca pessoal. Então, o poder que nós podemos transmitir. Vamos fazer um trabalho com a Bárbara. Bárbara, qual o seu objetivo? Entendi. Então, Melissa, eu preciso alcançar determinado ponto. Então, o personal branding, ele é a nossa estrutura para que nós podemos manter os 3 pilares da imagem, que são extremamente importantes, que é a comunicação, a aparência e o comportamento. Então, dentro desses 3 pilares, nós conseguimos desenvolver um processo de entendimento tanto de autoconhecimento, como poder exemplificar essa trajetória, trazendo elementos do ponto A ao ponto B. Então, essa caminhada, como vai ser essa caminhada? Sim. Então, todo esse processo de identificação, tanto da nossa marca pessoal, digo, em logo, em redes sociais, em site, né? Poder trazer tudo isso pro digital, porque, né, pela globalização, nós precisamos estar atuantes. O mundo hoje tá digital, né? Eu, inclusive, fiquei muito chateada essa semana de não poder compartilhar tudo, porque eu estou no shadow ban do Instagram. O Instagram me bloqueou. Tá no cantinho do pensamento lá. Eu achei assim, sacanagem. Porque a gente né, não pode... A produção tava indignada que fazer isso com Melissa. A gente não pode realizar ações repetitivas, né? Porque a gente entra no shadow, mas eu não tinha ideia dessa quantidade, assim, então eu realmente acabei entrando aí junto, né? Muitas pessoas que foram ainda bloqueadas no Instagram e eu entrei nesse processo. Mas eu vou ser desbloqueada já no dia 25, então... Daí já vai... Aí eu vou compartilhar muito sobre a rádio, só quero... Olha, muito dia 25. Tá certo. E, Melissa, outra coisa que eu queria saber também, a gente comentou antes de ir pro bloco, sobre o visagismo. Qual é o papel do visagismo, hein? O que ele entra agregando aí? Ele é extremamente importante na consultoria de imagem. É um dos processos que nós realizamos, tanto no nosso entendimento dos formatos de rosto, porque nós temos formatos de rosto diferentes, e a partir disso nós conseguimos entender e observar o comportamento, o temperamento dessa pessoa através das linhas do rosto. É possível isso. É possível isso, gente, exatamente. Choquei. Nós fazemos essa análise. E nós temos 4 temperamentos, né? Eu tenho uma formação de coaching que eu fiz na Febracis também. Adorei a produção, já coloca. Gente, eles são sensacionais, é isso aí. E
como o tipo físico do nosso Exatamente, corpo tem também, tem também, o rosto também tem o dele. O rosto também tem. Gente, achei E incrível. muito mais expressivo, porque quando nós lembramos de alguém, se eu falar pra você, Bárbara, você lembra de fulano, o que você vai pensar dessa pessoa? Você vai lembrar do rosto dessa pessoa. Então, essa característica é extremamente importante. A partir do rosto, dessas linhas do rosto, nós temos os nossos elementos, que são nossos receptores maiores. Os nossos olhos, o nosso nariz, nossa sobrancelha, boca, queixo, tudo isso expressa muito o que nós somos. A região da testa é o nosso terço superior e ele vem na recepção de informações. Então, nosso intelecto, as pessoas que falam da testa grande, né? Isso é uma representação de uma pessoa que tem um intelecto muito aguçado, um intelecto muito à frente do normal. O nosso terço médio, ele representa nossas emoções, o ritmo que a gente leva à vida. Então, para a gente poder observar muito bem a pessoa, muito mais do que ela fala, nós podemos olhar nos olhos e entender verdade. sobre isso. Então, muito agora, na época da pandemia, nós entendemos que mesmo com as máscaras, a gente podia observar o sorriso das pessoas. Sorrindo pelos olhos. É isso mesmo. Então, essa expressão do nosso terço médio, então, ditando as nossas emoções, e o nariz, o nosso ritmo de levar a vida. A boca, ela traz muito além da comunicação, ela traz essa percepção da intuição, a nossa vontade, a nossa intuição. O queixo, mais retraído, mais pronunciado, esse queixo vai ditar muito se essa pessoa se submete às relações, se essa pessoa, ela impõe as suas vontades ou ela se deixa em segundo plano. Então, são características pessoais. Pode acontecer durante esse trajeto de vida dessa pessoa ter linhas e expressões que trazem uma visão nossa de visagismo e na atuação ela ter outra. Por que isso acontece, né? Isso também isso pode acontecer. Essa relação acontece porque depende muito de como essa pessoa foi criada. Então, essas crenças limitantes, a criação da pessoa, tudo isso pode influenciar para que ela não seja aquilo que ela deveria ser, para que ela não exerça no mundo a função que ela veio exercer. Gente, que incrível. Então, isso é um processo muito legal. E o visagismo, nós gostamos, eu sempre falo que muito mais que uma maneira de a gente aprender é ensinando. Então, sempre somos também professores dos nossos clientes. Com certeza. Né? E a partir disso a gente consegue passar para esses clientes como que ele vai ditar esse relacionamento com outras pessoas. Então, o visagismo me trouxe esse conhecimento para eu conseguir lidar melhor com as situações e com as pessoas a partir desses traços da pessoa. Então, eu sei se essa pessoa é um pouco mais colérica, se ela é mais batida. Mesmo? Se ela pisa mais firme, se ela é sanguínea, se ela gosta de falar, se ela gesticula muito. Lembra a produção disso que a gente estava falando? Colérica, sanguínea. Sim. Então, que bacana. alguns dias atrás falando sobre isso. Achei São muito esses interessante. os temperamentos do visagismo. Nós temos o fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico. Então, nós temos essas referências que nos auxiliam muito nesse temperamento. Muitas vezes, até na maneira que a gente leva o processo com o cliente. Então, na consultoria de imagem, é um processo... a pessoa tem que estar inteira para desenvolver aquele processo. Ela tem que querer participar, que ela tem que estar aberta a mudanças. E isso faz com que a gente consiga ditar melhor se eu vou entregar um dossiê de 100 páginas e ela não vai nem olhar, ou se não, se ela quer tudo detalhado, porque ela quer saber, ela gosta de informação. Claro. Então, isso é extremamente importante para a maneira que a gente dita as nossas relações também. E assim, a gente estava comentando essas partes do rosto. O cabelo, ele entra também nisso? Muito. Porque às vezes assim, eu quero ficar loira, eu quero essa cor. Vou chegar lá no meu cabeleireiro e falar assim... Mas não vai ficar bom em você essa cor. Exatamente. Mas eu queria, porque eu vi, porque tá na moda. Exatamente. Tem a ver também? O que fica bom para você não fica bom para mim e vice-versa. Então, nós temos que ter esse entendimento, até mesmo, né, de eu pegar uma foto e levar e falar assim, eu quero ficar desse jeito. Opa, infelizmente, não vai dar. Porque se a gente quer trazer harmonia... Se a gente quer trazer uma imagem harmônica, né? Porque a consultoria de imagem é trazer harmonia. A gente faz repetições de linhas que trazem harmonia. A gente utiliza as ferramentas do visagismo para trazer harmonia. Tudo isso é de acordo com o desejo de imagem. Quando as pessoas querem causar, elas precisam trazer choque, impacto. Elas precisam estar sem essa harmonia. Elas precisam trazer esse desalinho na harmonia. É igual a gente tem um exemplo bom que é da Jade, né, que participou do Big Brother. Eu sempre cito referências de programas que são, né, popularmente conhecidos para as pessoas terem esse... Então, extremamente loira.
né? Então ela estava antes de entrar na Antes casa, de entrar. ela estava muito loira. Aquele cabelo não fazia parte, né, da beleza natural dela. Então dava um contraste, um choque muito grande. Isso fazia com que as pessoas criassem logo de início já uma barreira, né? Porque aquilo não fazia parte dela. Então muitas vezes quando a gente olha esse desalinho, a gente não entende. Então a gente observa, é simplesmente eu não me identifiquei, mas sem entender o porquê. E aí a gente começa a entender que essas linhas fazem todo sentido de a gente não criar empatia com a pessoa. Então ela trouxe essas linhas, o comportamento já não tem nada a ver, né? Mas a gente trouxe essas linhas do cabelo dela, né? Com essa coloração natural, porque realmente era a beleza natural dela, era essa harmonia. E em contrapartida, o que aconteceu com a marca pessoal, né? Pra gente citar, pro pessoal entender. Sim. A marca pessoal, o personal branding dela. O comportamento estava desalinhado daquela figura. Então, ela usava maquiagens muito fortes, trazendo muito contraste. E isso lembra o quê? Como se fosse uma referência da Rainha Má, por exemplo. Então, ela vem com linhas pontiagudas. Isso representa... A sobrancelha muito fina, muito arqueada, representa perigo. Representa falta de confiança. Isso gera falta de credibilidade. Então, o que eu preciso no meu trabalho? Eu preciso transmitir confiança, acessibilidade, confiabilidade. Então, essas linhas estão trazendo isso. As linhas mais curvas, as cores que vão representar também, mas as linhas mais curvas. Isso vai trazer uma aproximação, uma acessibilidade. Linhas mais retas, mais compridas, que deixem você mais longilínea, isso causa um certo afastamento, um distanciamento. Então, essa expressão das linhas, das cores, da textura das peças, tudo isso comunica, é um contexto. É um contexto. Então, é isso que o personal branding também traz. Essa marca pessoal como um contexto geral. Então, nós não temos como avaliar uma peça em específico, em deixar essa peça... Não, essa peça é exclusivamente romântica. Entendi. Essa peça é sexy. Depende. Tudo depende. Exato. Não dá pra gente colocar ela ali, né, e já bater o martelo. Não, é isso, exatamente, né? Excluída. Que vai depender do contexto, isso né, mesmo. de como ela vai estar sendo usada. Melissa, eu queria saber agora como é que você faz essa consultoria de imagem. Ela pode ser feita só presencial, ela pode ser feita online para a pessoa que, puxa vida, eu quero me comunicar diferente a partir de agora, no meu trabalho, nas redes sociais, ou eu tenho uma loja, eu quero aprender mais sobre isso. Como é que você faz isso? Existe o processo online e existe o processo presencial, né? A gente pode fazer o processo híbrido, então a gente tem um encontro. Algo que não existe a possibilidade de fazer online é a coloração pessoal. Porque a minha tela não tem a resolução da sua tela. Nós temos interferências da luz. Sim. Nós precisamos utilizar no nosso teste. Tanto que eu trouxe aqui hoje ainda para a Bárbara. Vou realizar a coloração pessoal na Bárbara hoje. Ai, que tudo, gente. Vou fazer depois que acabar o programa. Exatamente. E aí, nós temos o nosso espelho. Ele tem uma luz neutra de 4000K. Então, essa luz não pode ser nem quente, nem fria. Ela precisa ser neutra. Porque senão a gente tem um resultado que não terá assertividade. E a coloração pessoal é só uma vez na vida. Se eu me bronzear, vai mudar Não vai mudar a tua coloração, não vai mudar a tua cartela. Se eu tiver os cabelos brancos, a cartela não muda. O que vai mudar é só o contraste. Então, nós temos várias ferramentas que nós indicamos que o online... ele ainda não tem uma estrutura para atender essa etapa do processo. Mas o restante nós conseguimos realizar de maneira online, né? Tenho clientes fora do país, inclusive. Ai, que legal! Sim, que procuram, porque o Brasil, inclusive, é referência na consultoria de imagem. Ai, que orgulho isso! É referência. Amém. Nós temos, inclusive, eu faço parte da IC, que é a nossa Associação Internacional de Consultores de Imagem. Eu entrei como voluntariado no ano passado, no mesmo processo do Centro Europeu, né? Conhecendo tudo. E a IC é a nossa associação sem fins lucrativos. E o que ela traz? O networking. Exatamente. A experiência, o auxílio mútuo, aquele sentimento de eu não estou sozinha na profissão, eu tenho pessoas aqui que estão com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, o mesmo propósito que o meu. Então, nós nos sentimos apoiadas em relação a isso. Quando nós temos clientes fora do país, nós temos a nossa plataforma que a gente indica essa consultora. Se está na Europa, se você está nos Estados Unidos, entendi. eu vou ter essa indicação de uma associada
que tem uma confiança, porque para a gente se associar, a gente precisa de uma carga horária, né, ter uma carga horária ali para a gente poder ingressar. Então, a gente sabe que essa pessoa já passou por um processo e que ela tem esse conhecimento para poder atender essa cliente. Incrível. Então, é muito bacana. E hoje eu sou líder Paraná. Líder Paraná da IC. Então, eu trabalho já juntamente com a parte de eventos também. Então, junto com a associação de maneira voluntária. Todos nós trabalhamos de maneira voluntária. Mas trazendo esse chapter aqui, que é o maior do Brasil, que é o Paraná. Essa consultoria, por exemplo, que você vai fazer para uma pessoa, que você vai colocar as cartelas de cores, mas tem mais passos. Sim, temos muitos nessa passos. É mesmo? Na primeira entrevista, nós fazemos o alinhamento de expectativas, né? Qual que é o propósito de você realizar? Então, seja para o dress code de trabalho, né? Porque nós temos dress codes que são mais rígidos, que as pessoas precisam. Advogados, juízes. Então, nós temos um processo, né? Que precisa ter uma autoridade maior. Temos esse processo. A gente sabe que tem dress code até para restaurante. Muito. A gente não estava vendo esse jeito. Isis Valverde foi barrada no restaurante. Virgínia e Zé Felipe também, lá em Las Vegas, que eles estavam. A Isis Valverde foi no... não lembro onde que ela estava, mas que ela foi barrada. Mas você tem que estar... adequado, né? Adequação. Para aquele lugar, né? Exatamente. Que eles não entraram. Não entraram, Então, isso. aí não importa qual é o seu capital, né? Então, a gente fala que o poder aquisitivo nessas horas, ele não interfere. O que interfere é bom senso e adequação. Você estar adequado àquele ambiente. Então, nós trabalhamos muito com essa parte do comportamento também nessa vertente. Nós temos o alinhamento de expectativas, trabalhamos o visagismo, nós temos a investigação de estilo, nós temos 7 estilos universais. E esses 7 estilos, nós nunca temos um estilo somente. Entendi. Nós somos extremamente... Eu achava que isso era um só. Não. Tem um estilo só. Nós somos pessoas, mulheres, né, extremamente cíclicas. Então, nós estamos aí em uma constante evolução. Nós temos o nosso estilo base, temos 3 estilos base na parte do estilo. E o restante são os nossos estilos complementares. Nesse estilo base, nós trazemos aí esse pensamento de temos um estilo e podemos ter 2 ou 3 estilos com complementar. Então, nós sempre estamos aí entre 2 ou 3 estilos, só que não passa disso. Entendi. Só que com as ferramentas da consultoria, a gente entendendo os 7 estilos, a gente pode roubar elementos desse outro estilo, para naquele dia eu agir com mais intenção. Claro, olha só, eu posso circular por todos eles ali. Eu tenho pegando um pouquinho de cada. Exatamente. Eu tenho a minha raiz, né? Porque eu tenho a minha personalidade enraizada ali. A minha base é uma ali, né? Mas de acordo com a adequação, com o ambiente aonde eu esteja, é interessante, né, conveniente eu trazer elementos de outros estilos. Gente, que incrível, amei, Melissa. E quem quiser então te encontrar, quiser fazer essa consultoria, como é que faz? Está nas redes sociais? Tenho. Onde é que você tá, mulher? Eu tenho um link na minha bio, tá? @Melissa Belém. Com 2 facinho. Belém com M no final, facinho. Tem um link na bio, que tem ali a descrição, tem o meu site, tem o WhatsApp do contato da equipe, que já faz o agendamento e tira informações também. Ai, essa mulher é chiquérrima. No link da bio, meu amor, já vai pro site. Já vai pro site, tem o WhatsApp que tira as informações também. Então, tá tudo bem alinhado ali para quem quiser entrar em contato. É muito importante criar esse hábito do autocuidado, né? Do autoconhecimento. E é importante não só no meio social que a gente vive, né? É importante para nós. É tão gostoso a gente se olhar no espelho, a gente se amar, a gente ter esse autoconhecimento para poder andar por todos esses ambientes de uma maneira coerente, de uma maneira assertiva e intencional. Acredito que todos nós temos muitos sonhos, muitos objetivos. E para isso a gente precisa ser intencional em cada ação, porque senão o tempo passa, né? Tudo passa e a gente acaba perdendo as oportunidades. Então,
Um prazer também, né? Estar aqui. Nossa, prazer todo meu. Passou voando essa manhã aqui com ela, Melissa Belém. A gente não tinha tanta coisa pra falar. Melissa, tem que voltar. Nós tínhamos mais coisas para falar. Tem que voltar em outro programa aí pra gente conversar mais sobre isso. Antes de eu finalizar, eu quero mandar um beijo especial para essa mulher que está de aniversário hoje. Eu não poderia passar despercebido que ela, minha mamis poderosa, hoje é aniversário dela, Dona Roma. Parabéns. Mãe, você sabe, né? Eu não seria quem eu sou, eu não estaria onde eu estou se não fosse pelo seu amor, pela sua presença constante na minha vida. A senhora que sempre me apoiou, nunca me abandonou, nem desistiu de mim. Olha, minha mãe tem o coração do tamanho do universo, gente. Por onde ela passa, ela vai conquistando amigos. Ela faz aquele pão caseiro dela maravilhoso, manda pra gente aqui, manda presente. Olha, essa mulher é especial na minha vida. Parabéns, minha rainha, minha mãe. Um beijo grande para a senhora, te amo. Hoje estaremos comemorando o seu aniversário, mais um ano de vida, né? Melissa, e eu quero agradecer você, né, ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais do que elas gostam. Um beijo, gente. Ótimo fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? O programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM.